Graça e paz. Boa noite, irmãos. Agora passou o Dia das Mães. Você tem na sua memória a sua mãe falando que você só iria dar valor nela quando você a perdesse? E você que é mãe, já falou isso para os seus filhos? Eu acredito que muitas mães já falaram isso. Essa é uma expressão bem comum entre as mães e várias pessoas em vários relacionamentos, que nos mostram que nós nem sempre amamos ou valorizamos o que nós realmente dizemos que amamos. Há uma confusão sobre o que nós dizemos valorizar e o que nós realmente valorizamos. Isso mostra que nós temos um probleminha de valores. A Bíblia também nos fala sobre isso. Quando nós dizemos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, mas de repente nós nos acostumamos com uma vida religiosa em que nós separamos uma hora, talvez 2 vezes aos domingos ou uma vez só, e às vezes até faltamos aos domingos, para declarar a nossa adoração, nosso amor, o quanto nós valorizamos a Deus, e então nos entregamos a 7, 8 dias e quem sabe muitos outros dias mais as coisas que nós realmente amamos, as coisas que nós realmente nos alegramos, nos empolgamos. Eu quero ler um texto de 1 Pedro, está na primeira carta de Pedro, onde ele nos mostra que algumas coisas que nós amamos, valorizamos, precisam ser corrigidas por Deus. E Deus, então, não é aquele que está distante das situações difíceis que você enfrenta. Não. Deus é soberano e Ele está diretamente envolvido até nos momentos difíceis. Eu estou falando difíceis mesmo. Perder alguém que você ama para sempre, ou perder um emprego, situações muito difíceis não fogem do controle de Deus. Ele é soberano e Ele tem nos chamado a uma vida de amor a Ele, e nós temos nos envolvido a amar coisas, situações, relacionamentos mais do que Ele. E então Ele nos corrige, nos coloca em situações em que nós somos corrigidos nesse sistema de valores. Eu quero ler o texto de 1 Pedro, a partir do verso 3, quando ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu li 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Veja, nós achamos que Deus não está envolvido, ou não preferimos pensar que Ele é apenas aquele que nos socorre, que dá solução para o nosso problema quando nós estamos numa dificuldade muito grande, uma tristeza muito profunda. Então nós nos voltamos para Deus, nós oramos, porque Ele é quem poderia solucionar. E então nós nos acostumamos a pensar que Ele é o solucionador dos nossos problemas e que Ele, então, de forma nenhuma está envolvido, inclusive, nos problemas. O texto nos diz que, quando necessário, por um período pequeno, se for necessário, nós seremos contristados por provações que Deus mesmo nos submete. Nós seremos entristecidos por dificuldades na vida. E tudo isso não é porque Deus, então,
ruim para nós. Não, Deus está promovendo um grande e progressivo processo de valor e proteção. Deus está nos mostrando o que realmente tem valor e nos protegendo dos nossos amores idólatras, amores ruins. Nós passamos por dificuldades, provações, que muitas das vezes são consequências dos nossos próprios pecados e outras vezes são dificuldades mesmo, como o texto diz. Somos colocados em provação e nisso nós nos entristeçamos. E ele diz, mas é por breve tempo, para que vocês sejam aprimorados, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Aqui está o ponto. Nós somos protegidos do nosso amor desenfreado, errado, idólatra, e nós então somos desenvolvidos, nós crescemos nesse processo de entendimento e de valorização correta. A grande questão é que nós precisamos das dificuldades para nos lembrar o que realmente tem valor. Mais ou menos como a ilustração que eu usei da mãe que diz, você só vai me dar valor quando você me perder. Isso é tão comum na nossa vida, de forma geral, que nós nos acostumamos com algumas coisas que nós realmente amamos ou que realmente valorizamos, mas nós nos acostumamos com aquilo e desvalorizamos na prática. Quando então ficamos sem aquilo, nós descobrimos como aquilo era importante, como aquilo tinha valor e eu estava negligenciando. Quanto mais valor você dá para as coisas em busca de vida, de alegria, de satisfação, mais você vai sendo enveredado por um caminho ruim. Nós temos já essa tendência de dar mais valor a algumas coisas do que elas realmente têm. E essas coisas, então, que nós damos mais valor do que elas têm, elas nos chamam, ou seja, esse valor, esse amor que nós estamos desenvolvendo, nos chama por fidelidade. Nós, então, podemos amar, não podemos amar outra coisa, só podemos amar aquilo. Nos chama para a adoração, né? Você começa a amar uma coisa, ou até mesmo uma pessoa num relacionamento, e você dá mais valor do que aquilo realmente tem, ou seja, você está amando aquilo mais do que a vida, mais do que a Deus, e então aquilo começa a te chamar por fidelidade, você não pode amar mais outras coisas, aquilo começa a te chamar por adoração, aquilo tem que estar em primeiro lugar na sua vida, e nós sabemos que isso vai nos levar por um caminho mau. Por exemplo, uma pessoa que ama algo e se entrega àquilo de forma errada e desmedida, pode ser um relacionamento, por exemplo. E os relacionamentos são bons e comandados por Deus para o nosso bem. Nós precisamos nos relacionar e relacionar sacrificialmente, em amor a outra pessoa. Mas nós não podemos amar aquilo em busca de vida. Só Cristo pode nos dar vida. Deus nos concede o dom da vida. Pessoas, coisas, relacionamentos não nos concedem vida. Quando nós amamos algo ou alguém de forma desmedida, quando aquilo nos é tirado, nós entramos numa situação de não ter mais desejo pela vida. E isso acontece com várias pessoas que entram quando frustrados, quando abandonados, quando relacionamentos são quebrados, entram numa tristeza tão profunda que já não veem sentido em viver. Não enxergam sentido na vida. Quando isso acontece, é exatamente uma confusão no sistema de valores. Você amou algo tanto que aquilo se tornou o seu Deus, o seu ídolo, e agora você é refém daquilo porque você adora, e se aquilo for tirado, você não consegue mais viver. Mas Deus, que nos criou e nos orienta sobre a melhor e mais aprazível, prazerosa forma de viver, Ele nos chama a amá-lo com todo o nosso ser e então desfrutarmos de todas as coisas. Você ama a Deus com todo o seu ser e então ama a sua esposa, ama o seu marido. Você ama a Deus com todo o seu ser e então ama os seus filhos.
Você ama a Deus com todo o seu ser e ama o seu emprego, ama comidas deliciosas, você ama ouvir música e passear, uma infinidade de coisas. Mas você ama a Deus e então com o coração grato você usufrui. É isso que os crentes normalmente fazem. Eles trabalham, dão duro, recebem o seu salário e vão se deleitar numa comida bem gostosa. E o que eles fazem antes? Eles oram. Obrigado, Senhor, por este alimento tão gostoso que o Senhor me concede. Essa é uma situação em que o seu sistema de valores é colocado em xeque. Você ama a Deus e aproveita aquilo que Ele te dá para a sua alegria, como Deus. As tristezas, as dificuldades, elas são necessárias para que esse sistema de valores seja equilibrado, seja equalizado na nossa vida. Quando nós estamos, por exemplo, indo para a igreja, uma vez ao domingo, 1 hora de culto, 1 hora e meia de culto e pronto, agora eu tenho toda uma semana até domingo que vem para me entregar ao que eu realmente tenho prazer, alegria, né? Eu adoro a Deus numa obrigação religiosa, eu passo um pouco tempo lá, olhando no relógio, com pressa de ir embora, e então depois eu saio para me entregar ao que eu realmente amo. Se você se identifica com isso, e algumas pessoas até faltam vários domingos, mas eu não queria que você se sentisse pesado demasiadamente, como se você fosse a solução para o seu problema. Eu gostaria que você entendesse um pouco mais sobre isso. Os sofrimentos, as tristezas, as provações, elas são providenciadas por Deus na nossa vida para que nós experimentemos a realidade do que essas coisas físicas realmente são. Elas envelhecem, elas se desgastam. Pessoas que nós amamos, às vezes elas nos decepcionam, porque são pecadoras. E com o pecado há a decepção, há a tristeza. Relacionamentos que eram prazerosos podem se tornar amargos. O seu corpo, que em várias situações, por algumas pessoas, chega a ser idolatrado, né? Se privam de todas as coisas, fazem mal ao corpo para que o corpo seja enquadrado numa forma, num padrão, e tudo isso está nos mostrando que nós estamos amando as coisas de forma errada. Até mesmo a natureza, flores belíssimas, elas saem, mas de repente elas murcham. O que Deus está fazendo com tudo isso é o que Ele faz quando você enfrenta uma dificuldade muito grande. Ele está mostrando a temporalidade, ou seja, essas coisas elas existem por um período, até os relacionamentos, até a sua família, existe por um período, o período da sua vida aqui na Terra e na situação que você vive e usufrui isso. Coisas belas, boas, desfrutáveis são dadas por Deus, mas elas não podem nos dar o que só Deus em Cristo Jesus pode nos dar. E é isso que Pedro orienta nesse texto. Quando nós começamos a buscar vida no nosso corpo, vida no nosso emprego, vida no nosso relacionamento, e isso é algo, veja, é natural você fazer isso. Quando nós começamos a nos entregar a isso, nós estamos adorando aquilo mais do que a Deus, sendo que tudo que nós temos é concedido por Deus. A sua saúde para trabalhar, a pessoa do lar que você nasceu, seus pais, seus filhos, né, o seu cônjuge, mas tudo isso deve ser amado de acordo com a palavra de Deus. Quando você começa a amar demais ou amar de menos, dependendo das circunstâncias, fora da orientação bíblica, você começa a se frustrar, porque você está buscando vida onde não tem vida. Então o texto nos apresenta a solução definitiva. Quem pode te dar vida? Ele diz que Cristo nos foi concedido pela misericórdia de Deus para uma herança incorruptível, a vida eterna. E essa herança da vida eterna, ela não se corrompe. Ninguém pode tirar ela de você, ela não enferruja, ela não envelhece, ela não tem prazo de validade, ela simplesmente não morre. Você então recebe a vida, isso é vida. E ele diz que essa herança da vida eterna, ela é sem mácula,
ela é imarcessível e ela está reservada nos céus para você, para vós outros, como ele diz. E você, então, é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Então, veja, tudo isso acontece, e até mesmo os sofrimentos, para que você seja protegido de amar desenfreadamente e você, então, seja acrescido, amadurecido no seu sistema de valores. E então chega o verso 6 de 1 Pedro, capítulo 1, quando ele diz: nisso, então, nessa certeza da vida eterna, no dom da vida, exultais, se alegre, comemore, festeje, vá adorar a Deus, vá ler a Bíblia, vá orar, agradecendo, exultando de alegria pela salvação que não pode ser tirada, pela vida eterna que não pode ser subtraída. E ele então coloca uma vírgula e diz: embora no presente, por breve tempo, ou seja, algo temporário, se necessário, se você estiver amando de forma errada outras coisas, você será contristado, ou seja, Deus apresentará provações na sua vida. Para quê? Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, quando é equalizado o seu sistema de valores, então o resultado foi atingido. Você descobriu que realmente tem valor. Numa tristeza, num sofrimento, numa dificuldade, você se voltou a Deus e passou a adorá-lo como você não adorava, a orar como você não orava, ler a Bíblia, ir ao culto, fazer de forma diferente do que você estava fazendo. Então, o seu sistema de valores foi corrigido, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a sua fé é valiosíssima e não pode ser negligenciada. Quando você abre mão dos meios de graça, comunhão com os irmãos, leitura da palavra, oração, assiduidade nos cultos, devoção sincera, real, em espírito e em verdade, no culto a Deus, então, a sua fé ali, ela é aprimorada, você experimenta novas dimensões da sua fé, por assim dizer, você é acrescido. E veja como ele fala, isso é muito mais precioso do que qualquer coisa valiosa desse mundo. Ele usa a figura do ouro perecível e até mesmo apurado por fogo. E então, percebendo o valor da sua fé, da sua salvação, da vida em Cristo, tudo isso redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo na sua vida. Essa alegria é a revelação de Cristo na sua vida. Só Ele pode te dar vida, só Ele pode te dar a verdadeira felicidade, alegria e prazer para usufruir dos seus relacionamentos e das coisas que você conquista, do seu trabalho e de tudo isso que você tanto ama, até mesmo do seu alimento. E ele então começa a nos mostrar como é essa presença de Cristo no verso 8. Quem nós não vemos a Cristo com os nossos olhos naturais, mas nós amamos. Ele diz: a quem não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, ou seja, nós não vimos, nós hoje aqui, crentes, não vimos Cristo no tempo de sua encarnação, mas não vemos agora também, mas cremos. E crendo, saímos exultantes, né? Ele diz: crendo, exultais, com alegria indizível, ou seja, é impossível de ser descrita, cheia de glória, e obtendo assim, verso 9, o fim da vossa fé, ou seja, o objetivo, o fim supremo da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé, como eu tenho dito, ela tem um objetivo, ela não é um fim em si mesmo, é a salvação da vossa alma, a santificação da sua alma, da sua vida. Então, para que isso aconteça, é necessário uma correção, às vezes, por breve tempo, do seu sistema de valores. A grande alegria de tudo isso é que Cristo é aquele que veio ao mundo e ele não amou nada mais do que a Deus. Ele cumpriu o que você tem dificuldade de fazer, o que eu tenho dificuldade de fazer. Então, nós não precisamos conquistar tudo isso por nossas próprias forças, porque Cristo conquistou por nós. Ele amou ao Pai com toda a sua alma, com todo o seu ser, um amor obediente, sacrificial, de forma que nós fomos beneficiados
pelo amor dele ao Pai. Quando você ama a Deus com todo o seu ser, tudo aquilo que você ama, em segundo lugar, vai ser muito melhor usufruído, porque você é então no amor de Deus orientado a amar as coisas como elas devem ser amadas. Cristo nos amou de uma forma que você jamais vai experimentar em outro relacionamento. Ele deu a vida para que você ganhasse a sua vida eterna. Nós temos vida em Cristo e precisamos então buscar o valor do amor a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Isso é muito importante de refletirmos em tempos de pandemia, quando nós íamos para a igreja automaticamente e agora não podemos. É hora de nós verificarmos no nosso coração: eu estou alegre porque eu não estou indo para a igreja, ou eu estou tranquilo e feliz porque agora eu não tenho mais aquela obrigação. Isso mostra o que você mais ama. Mas se você ficou triste agora, não permaneça triste. Cristo conquistou, amando o Pai com todo o seu ser, tudo aquilo que você precisa para amá-lo também. Entregue-se a Cristo de forma proposital, em oração, pedindo que Ele mesmo te molde, te ensine a amá-lo com todo o seu ser. E então todas as outras coisas que você tanto ama, as pessoas, os passeios, as flores, os alimentos, serão corrigidos e você vai aproveitar, vai ter muito mais alegria e prazer, sabendo que você ama essas coisas que o Criador fez e te concedeu para a sua própria alegria. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua instrução, pela palavra, que nos orienta, nos corrige, Pai, nos conforta quando nós não damos conta de resolver essas questões. Nós dizemos que te amamos, que amamos a tua palavra, ó Pai, tão pouco lemos, tão pouco te buscamos e nos relacionamos. Então nos entristecemos por não conseguirmos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos porque Cristo conseguiu. Cristo cumpriu tudo isso e Ele então habita em nós, nos concedendo tudo o que nós precisamos para te amar com todo o nosso ser e ter uma vida integral, devotada ao Senhor e usufruindo de todas as relações e coisas que o Senhor tem nos dado para o nosso prazer. Abençoa-nos, ó Pai, e nesse tempo de provação que o Senhor está nos ensinando a valorizar o que tem valor, como o exemplo que eu dei do culto, ó Pai, ajuda-nos a realmente entender tudo isso, a valorizar e a viver para a Tua glória, ó Pai. Então, logo, ó Pai, o Senhor nos libere dessa provação, dessa situação tão difícil em que nós estamos sem a nossa comunhão presencial, ó Pai, e apenas a nossa comunhão espiritual, que já é motivo de grande gratidão ao Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor restaure-nos, ó Pai, ao culto presencial, para que nós então possamos ali, juntos, com as nossas vozes, pensamentos e presença, te adorar com todo o nosso ser e valorizar realmente o Senhor, como nós precisamos valorizar com a nossa própria vida, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.